aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, pra começar, vamos falar do Vascão da Gama, que é o episódio mais recente. O Vasco passou, avançou, obrigação avançar. Seria uma tragédia o Vasco parar de novo na segunda fase da Copa do Brasil. Pô. Uma tragédia total, vexame, absurdo. Terceira fase. Aí já sorteio com o grupo, com o pessoal da Libertadores também já. Não. Terceira fase. Já é a terceira fase é pro pessoal da Libertadores. Ih, rapaz. Já pode ter um adversário encardido aí. Né? Pode ter. Aí eu não sei se o Vasco vai pro pote 1 ou pro pote 2. Porque tem a questão lá da... Eu acho que é com a pessoa da Libertadores, é a terceira fase, pô. Entra na terceira fase, não entra na terceira fase? Entra na terceira fase, 100%. 100%. Beleza. 100%. Eu só mandar um abraço pro... Nosso forte, mas... Vitor Delamina mandou aqui, ó. E aí, Canta, já começou a pegar umas ondas? Se não começou, está vivendo errado. Ainda não. Pô, eu já dei de skate na imagina tem que ser qual tipo de onda? Imagina esse pirulão numa prancha, assim. Galalá. Agora, ele é magro, então assim, acho que ficar em pé... Mas é um pirulão. Eu já vou demorar tipo, 1 ano pra ficar em pé na prancha. Agora, tu pegar um pranchão... Que, eu já dei de skate, né? Então, tem uma basezinha. Talvez, não sei se tu regou. Então, eu sou... Ih, não sabe! Eu sou goofy. Tá com não sabe! Meu pé esquerdo na frente. Então, se tu pegar um pranchão, assim, ou então pegar uma prancha de stand-up paddle aí, irmão, não tem como. Ficar, acho que até eu consigo ficar de pé naquela porra, é um bloco. Ô, Luiz Guilherme, cara, o Vasco passou, mas assim, mano, tu acha que foi um jogo que fez o alerta gigantesco que o Vasco pode passar ao longo da temporada? Eu acho que é um alerta a questão da defensiva do Vasco, principalmente. Porque o Vasco tá mostrando que sabe jogar bola, com a bola no pé, que é o meu maior problema, é o Vasco não saber jogar com a bola no pé. Eu acho, posso falar uma parada aqui? Eu acho que eu falei isso depois do jogo contra a Portuguesa. O torcedor do Vasco, ele tá empolgado demais pro time que tem. Que é um time que tem coisas boas, mas tem muitas falhas. Mas eu acho que tá empolgado no nível correto. Porque é o que tem até agora, sabe? Eu fui falar que o elenco do Botafogo é melhor que o do Vasco, de novo. Ano passado eu falei isso. Mas isso é óbvio. E a galera, é um absurdo. No ano passado você teve visão. Você teve um momento ali que era duvidoso. Você bancou bem. Hoje é muito claro. O Botafogo é claro demais. O Botafogo trouxe Gregor, Luiz Henrique. Só um detalhe. Ontem no Rizek trouxe lá os investimentos. Não, o pilhado. Os investimentos. O Botafogo, cara... É o terceiro investimento da janela. 130 milhões. Um pouco menos que o Corinthians. Só o Luiz Henrique já... Ali. O Flamengo gastou 150, o Botafogo gastou 130. Então, assim, o Vasco, ele tem problemas sérios de elenco. E eu acho que o jogo de ontem tem que ligar o alerta no torcedor. Aí chegou agora o Clayton, né? Que estão chamando de Harry Clayton, inclusive. Vem da onde? Muito chagado. Do Casa Pia de Portugal. Perigoso pro Vasco, porque aí o Vasco não vai ganhar título, né? Harry Clayton. Mas aí é uma coisa normal dos últimos tempos. Não dá pra também botar a culpa no Vasco. Mas você concorda com isso, cara? Porque é um jogo que não pode acontecer. Desculpa, não pode. Só Januário. Não pode. Passar esse sufoco pra avançar 3x0 e depois levar 3x2. O que parece, inclusive o João Almirante fala muito disso, que o Vasco precisa jogar no limite a todo momento. Se o Vasco tem uma vantagem, ele sobe no salto alto e, tipo, a mudança de postura depois que abre 2x0 é bizarra. O Vasco parecia que já tinha vencido o jogo já tinha acabado. E não. A Água Santa perdeu 2 gols no primeiro tempo. Léo Jardim fazendo defesa. Aí o início do segundo tempo, bola na trave. Aí depois logo tomou o gol no final. Antes do 3x2, cara, teve umas 3 defesas assim absurdas. Um chute de fora. O chute cruzado que o Léo Jardim levanta o braço. Agora, essa falha ou defasagem do elenco na função ali de mais pegada no meio campo. Também tem o fator do Vasco estar com o Jair machucado. Paulinho que não vão voltar. Não dá pra contar pra temporada. Só em outubro, como se não tivesse o elenco. E aí a gente pode voltar à reclamação do Alexandre, que disse que botou na mesa imediatamente após as contusões desses jogadores. 5 nomes. Colocou os nomes lá pra repor e a 7-7 tem toda aquela burocracia, aquele imbróglio. Idade, não pode, aí o Vasco não repôs. Você quer ver? Torcida do Vasco, é o que eu tô falando, cara. A torcida do Vasco é única e é isso. Agora, eu tô achando a galera empolgada demais pro que tem. Eu acho que é ainda uma situação de cobrança, uma melhoria do time. O Hermínio manda aqui, por exemplo. Parece que só o Vasco joga mal. Todos os times do Rio são bons pra caralho. Cara, o Hermínio, os 3 times do Rio estão na Libertadores, cara.
Então, mas o Vasco não, mano. O que o mais jogava mal... O Botafogo na pré? O que mais jogava passado, o que mais jogava mal se recuperou. Os últimos 4 jogos do Botafogo estão aí pra O provar. Fluminense acabou de ser campeão de novo, cara. O Flamengo fez a melhor campanha na primeira fase. Mas eu também acho que o enfrentamento dos clássicos, você não vê esse problema, porque o Vasco É isso que eu ia falar. enfrentou... O Vasco jogou bem em todos os clássicos até agora. Mas já o Vasco, mesmo muito mal nos outros anos, muitas vezes ele conseguiu igualar nos clássicos. Principalmente no Carioca. Eu lembro Sim, do não. 4x4 lá do Luxemburgo contra o Jorge Jesus. pô. O Vasco ganhou pro gol do Pumita do Flamengo. Isso não ano significa passado. que o Vasco tá sólido. A própria semifinal do Campeonato Carioca do ano passado, em que o Vasco não venceu, perdeu os 2 jogos, perdeu o primeiro e perdeu o segundo, não foi isso? Sim. No segundo jogo, houve um momento em que o Vasco, assim, tava pra ameaçando o Flamengo a eliminar o Flamengo do Campeonato Carioca. É. Ali naquele segundo tempo ali, e era um time do Vasco totalmente inferior. Não tinha Payet, não tinha Verrete, era um Era o outro... time do Barbieri. Era o time Alex do Teixeira, Era o Pedro mesmo Raul, time que fez o pior primeiro turno da história do Vasco. Então, isso assim, meu questionamento é... Sempre lembrando, essa análise de estadual é uma análise É complicado, muito é. problemática. O Botafogo é o maior exemplo disso. Do ano passado. Você tá Então, montando o time, até- fazendo ali uma análise e Isso tudo serve mais. pra cima ou pra baixo. Sim. Isso serve pro Fluminense, que não fez uma boa Taça Guanabara em determinados momentos. E não significa que vai chegar no Brasileiro e vai ser ruim. Pra mim, o Fluminense é candidato ao título. E também não credencia o Flamengo simplesmente pelo fato de ter ido bem na Taça Guanabara. Não credencia que vai disputar. Se não mantiver atuação de alto nível... O título da Guanabara coroou um trabalho inicial. Não dá pra... isso. Mas aí Os caras comemoram isso, olha. Fizemos um trabalho que começou lá na representação. Os jogadores mesmo não comemoraram nada. Sim, Não, o meu questionamento em relação ao Vasco é se esse jogo contra o Água Santa, ele liga o alerta principalmente pra semifinal. Porque, assim, se a gente for comparar, Também. qual é o melhor time? O Água Santa ou o Nova Iguaçu? Eu acho que é uma... Nova Iguaçu é melhor. Não sei, cara. Eu acho que é uma igualdade ali. Porque, assim, o Água Santa é mais experiente, né? O Água Santa tá lutando por uma vaga na Série D, né? Mas eu vejo o Paulista e foi o finalista do ano passado. mas não é o mesmo time. Mudou muita coisa. Mudou tudo mais. O Bruno Mezenga que continua lá. É que o Nova Iguaçu... Entrou no segundo tempo, né? O Nova Iguaçu tem um início de temporada, assim, atípico dos tem um clubes Bill. menores do Rio. O Bill tá jogando Ele muito. O Carlinhos se tá classificou jogando com muito. antecedência pra semifinal do Carioca. Fez uma Guanabara ali soberba. Pô, ele fez uma campanha melhor que a do Vasco. Sim. Sim, foi. Fez 2 pontos a menos que o Não, mas é isso Flamengo. que eu tô falando. É o vice-campeão Fez da 2 Taça pontos a menos que o Vamos Flamengo. analisar o Vasco. Meteu Vamos analisar. 8, né, na Copa do Brasil, na estreia. O que o Vasco tem até agora. Isso que eu tava falando. Depois da partida, que foi uma boa partida do Paê, mas foi contra a Portuguesa, cara. Sim, a Portuguesa, ela tá na Taça Rio agora, assim, lutou pra chegar ali e tudo mais, né? Então, assim, cara, o Vasco até agora, o que a gente tem pra essa empolgação toda? Isso que eu tava falando. Você não pode botar hoje o Paê, por exemplo, no nível do Arrascaeta, ainda. No Brasil, não pode. No Brasil, não pode. Deu a mão nesse vespeiro aí, o chat Mas não pode, cara. Eu também sei. Eu já Até sofri agora, com isso, não. já. Eu sei bem disso. Se mas- ele decidir a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, aí a gente começa a conversar. Arrascaeta. Por enquanto, não, cara. um enfrentamento de E fato. outra, o Vasco fez uma campanha de terceiro, quarto, terceiro colocado da Taça Guanabara. Conseguiu a classificação porque venceu o Botafogo, porque ele foi um confronto direto. Quem vencesse, ele se classificaria, se você pegar a pontuação. Se a gente for olhar o primeiro tempo do primeiro jogo da Copa do Brasil, o Vasco passa do Marcelo Dias, o primeiro Acho que tempo... sofreu também. Sofre no primeiro Sofre tempo. contra o Marcílio Principalmente Dias. no final do jogo. Depois de abrir o placar. Quase foi eliminado pelo Água Santa e essa é a realidade do Vasco até agora. O que você vai tirar de algo muito positivo dessa primeira parte do ano? Beleza, é um ano que parece ser melhor do que os últimos. E o que não é muito difícil, né? Você tem um ano melhor que os A últimos do Vasco. classificação de ontem, por exemplo, se passa pela qualidade dos jogadores. É o Piton decidindo, é o Payet... De novo, o Vasco tem três... Os caras não tremendo na hora do O pênalti. Vasco tem 3 jogadores que não podem ficar fora. O Piton, Payet e Verrete. Espinha dorsal. Esse é a espinha Se cai o dorsal. Léo Jardim, né? Eu botaria o Léo Jardim. São caras que vão definir o jogo, mas assim, o restante do time fez um jogo muito parelho pra quase sair, cara. Tomou um terceiro gol, não apagaram as luzes. E outra, não dá O que pro pega Vasco mais é também. a oscilação. Não cara, dá pro no Vasco também num partida. jogo desse em casa se ficar com tanto destempero como ficou, sabe? Os dois lados. No final do jogo, Os pilhado. caras também provocaram, né? E provocou, mas E isso lembra que eu Vasco falei que o Vasco, às vezes, parece que precisa estar no limite pra ganhar a partida, pra ficar concentrado?
Eu acho que entra nessa questão da pilha do final. Acho que a pilha no final mais ajuda o Vasco do que atrapalha o Vasco. Porque aquele negócio da narrativa, agora, pô, vamos pra cima, vamos pros caras, agora vamos buscar o empate, pô, os caras tão querendo porrada com a gente, vão pra dentro. Acho que isso ajudou no Vasco, no final do jogo, buscar a partida com o gol do Lucas Piton, sabe? Eu acho que essa narrativa de ficar pilhado ajuda o Vasco. Acabou então, assim, eu acho a qualidade que o Vasco tem. Não é pra ser só assim. E acabou que classificou por isso, né? Os 2 gols mostram que o Vasco tem condições de jogar bola, sabe? O que eu tô falando do Vasco não é nada contra o torcedor vascaíno, cara. Repito aqui, assim. Eu tô falando numa coisa de... Foi igual no... Eu lembro do torcedor no ano passado, depois da vitória do Vasco contra o Flamengo, gol do Pulmita. Na fase de classificação. Então, mas... Aí a galera... Não, essa a galera vai... Botafogo foi pra Taça Rio, não classificou, e o elenco do Vasco é muito melhor. Qualquer um que vá pegar, analisar friamente, vai ver que não é. A diferença é absurda. Então, você acha que o jogo ontem do Água Santa, se a galera não abriu o olho e falou, caralho, a realidade é essa aí, mano. A gente ainda tem que evoluir bastante. O time do Vasco tem que evoluir muito. Como eu disse, tem 3 jogadores que se um sair, meu irmão, vai... Por exemplo, o Paê e o Verratti eu considero ali um combo. Se um dos dois sair, o outro não... Um depende do outro. Um depende do outro, e o reserva? Quem é o reserva do Paê? Não tem. Não tem. Quem é o reserva do Verratti? É uma busca, né? Vai ser o Cleiton que chegou agora. Não adianta nada, desculpa falar pro torcedor do Vasco, se empolgar com uma atuação de gala do Paê contra a Portuguesa na fase de classificação do Carioca, e daqui a pouco tá sofrendo de novo no Brasileiro. Mas era o que eu tava falando aqui, que quando o Paê, até antes do Paê jogar essa atuação da Portuguesa, o Paê tava ali chegando e tinha uma porrada de vascaíno entrando em programas de debate e tudo mais, e exaltando e querendo puxar essa coisa de ele é melhor do que o Arias, é melhor do que o Arrascaeta, é melhor do que o fulano. E foi quando eu falei, mano, tem que focar no coletivo. O Paê tem que ser o melhor do Vasco, e citando que ele era o cara da França na Eurocopa, ele era o cara... Mano, ele tem que chegar agora. Ele foi esse jogador. Pro Vasco, tem que ser no Vasco, e não é agora. Agora é adaptação. É Brasileirão, é fases mais agudas da Copa do Brasil. Eu acho que se eu fosse Vasco de Carioca, aí exatamente, se eu fosse vascaíno, jogo grande. Eu estaria ansioso, esperançoso de ver o Paê botar no bolso esse tipo de jogo. Ele veio pra isso. Quando chegar o Brasileirão, jogos de Brasileirão, manter o time do 10º pra cima, avançar na Copa do Brasil e ter um cara desse pra, decidir oitavas, quartas e avançando. E agora, Carioca. O que se apresenta é o Carioca. Decide a semifinal, decide a final, é isso. Que ficar o Paê... E esquece esse negócio de ficar querendo fazer comparativo com jogadores que já são campeões dos rivais. O Arias é campeão da Libertadores do Fluminense. Já tá desde 2021 aqui, já roeu um osso, já atuou bem 2 anos, o Arrascaeta 5 anos. Mas esse tipo de comparação, eu sei que torcedor, no chat, com os amigos, é a resenha, mas assim, isso às vezes eleva uma expectativa, como o André tá falando, e aí você vai diante de um jogo desse do Água Santa e aí, aí às vezes tu xinga, tu rompe com o clube. Imagina se o Vasco fosse eliminado ontem, cara. Posso lançar a provocação? Olha isso, cara. E assim, não foi eliminado, desculpa dizer, com grande parcela de sorte, pô. A sorte teve lá do Vasco ontem, sim. O Piton livre na pequena área. Completamente livre, né? Livre na pequena área pra fazer o gol de empate. Ó, a provocação aí pra você, Cantarelli. Vai. Cantarelli, Hermínio Vitória. Cantarelli, esquece o Paê. Fala do primeiro tempo de ontem. Eu posso falar do primeiro e do segundo. O jogo é composto de 2 tempos, pelo que eu saiba. Mas eu acho que dá pra dar uma analisada aliás, no primeiro. São 20 minutos muito bons. É esculhambado também aqui. E segundo tempo, horroroso. Mas aí é que tá, a questão do salto alto. Eu acho que entra isso. Eu acho que também não é tanto ao inferno assim. Lá? Eu acho que tem coisas boas pra tirar do jogo, sabe? Eu acho que tem o início do primeiro tempo. Cara, o início do primeiro tempo tem, pô. O Vasco, era o time que ano passado eu não via fazer uma jogada igual acho que fizeram. Cara, o Vasco chegou na situação, olha só, no passado eu tava lá e narrei a eliminação do Vasco pro ABC. Na mesma fase, nos pênaltis. Então essa situação é igual, cara. Mas eu acho que muito time só... O Cruzeiro foi eliminado agora também. O ABC era um time da segunda divisão do futebol brasileiro. O Água Santa não. Teve outro grande também. O Água Santa Curitiba, América Mineiro. O Água Santa, ele tá lutando pra entrar na Série D. E isso, quando eu falo essa parada, não é pra torcedor do Vasco falar assim, eu acho que é... Porque, a empolgação, cara, ela mascara a realidade. Sim. Se é uma empolgação exacerbada...
Ah, tá tudo bem, tudo Mas você certo. acha exacerbado. Mas daqui a pouco eu vou falar do Botafogo, que o jogo do Botafogo de volta vai ser perigosíssimo. Lógico. E o Bragantino tá muito próximo da classificação, porque a vantagem foi muito pequena. Então, assim, daqui a pouco eu vou falar. O Botafogo também não... A galera começa numa Tá no empolgação, panteão mano, que também você não. mascara a realidade, daqui a pouco vai uma decepção imensa. E eu acho que o Vasco ele precisa se preocupar com o Campeonato Brasileiro esse ano. De fazer primeiramente, no primeiro ponto, um campeonato que ele vai ficar na parte de cima da tabela, pelo menos, e num segundo momento brigar talvez por uma vaga na Libertadores, voltar pra uma competição continental. Eu acho, que o principal ponto em relação ao Vasco é que, assim, acho que o jogo de ontem foi uma amostra completa do que a gente pode analisar sobre o Vasco. Por quê? Do ponto de vista ofensivo, a gente vê que existe qualidade e organização. Não é um time simplesmente que empilha jogadores decisivos na frente e acaba achando os gols. Não. Você vê que Tem uma coordenação. Você vê que existe uma coordenação, existe trabalho ali. O trabalho, bem claro do se não é o Ramon Ramon, Dias. esse time tava muito abaixo. Não, é um trabalho bem claro. Era muito preocupante o ano. Se não é o Ramon Dias bem ali... claro do Ramon Dias. Agora, no aspecto E do Emiliano, que tem defensivo... ficado mais de frente, exatamente. mais coletivo. Mas no aspecto defensivo, você também vê essas fragilidades que o Luiz citou em função dessa falta de combatividade. Falta de material humano também, né? É o espaço entre a zaga e o meio de campo. A falta de um meio campo mais combativo, principalmente por conta das lesões, que aí você pega, por exemplo, nas fases mais agudas da Copa do Brasil e até mesmo nos clássicos, tanto de Campeonato Carioca como também de Campeonato Brasileiro, dos confrontos mais difíceis, o Vasco vai enfrentar ataques mais potentes que o Água Santa, vai enfrentar ataques mais potentes que o do Marcelo Dias. É isso. E aí, por isso... Pode vir a sofrer mais. Então, mostra bem, o jogo de ontem faz bem essa destrincha como o Vasco tem potencial de crescimento, principalmente em relação ao aspecto ofensivo, que quanto mais tempo de jogo o Payet tiver, mais tempo de jogo o Verret tiver... Quanto mais o Vasco ficar com a bola os durante a partida... caras jogarem juntos, o Galdames, enfim, tem outros jogadores chegando. Quanto mais esses jogadores jogarem juntos, melhor o Vasco vai se dar bem ofensivamente. Só que tem essa lacuna defensiva que ela não pode ser ignorada. Não, e esse problema defensivo é muito mais, eu acho, por o nome individual da função do que o esquema. Porque eu acho que o esquema tem que ser esse. Os laterais do Vasco não são laterais pra tu fazer uma linha de 4 eu não tenho atrás. certeza se o esquema é esse. Então, você tem que jogar com 3 zagueiros pra liberar os dois. O Paulo Henrique também. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.